Bom dia, meu amigo inativo, minha amiga pensionista. Esse dia era para ser um dia de excelente notícia, né? Já que nós conseguimos, ao final da semana passada, no Congresso Nacional, uma vitória de pifo, ou seja, conseguimos uma vitória e essa vitória acabou não se concretizando. Inclusive, quando foi aprovado na sessão do Congresso Nacional uma emenda lá no PLN 2, aonde nos estendia o aumento dado aos servidores civis da União, e aí acrescentavam os militares dos ex-territórios do antigo estado da Guanabara, até foi o título que eles deram, eu avisei as pessoas para terem cautela. Por quê? Porque a experiência que nós tivemos em termos de Congresso Nacional nos leva a afirmar uma coisa. Existem decisões que são meramente políticas. E o deputado, o senador, eles costumam fazer muitas coisas políticas, né? Sabendo eles que aquelas coisas não têm muita chance de prosperar. E essa emenda que foi aprovada pelo Congresso Nacional, ela era meramente uma jogada política, né? Porque quando o governo manda aquele PLN dando aumento para os servidores civis, ele faz uma estimativa de quanto iria gastar com aquilo. E essa estimativa é feita através de aprovação no orçamento da União. Então, para que aquele dispositivo dos servidores civis fosse levado a julgamento e aprovado, foi necessário que lá atrás, no orçamento da União, o pessoal tivesse colocado a previsão para pagar a esse segmento. E aí os deputados, e tiveram o apoio do senador Randolfo Rodrigues, que é líder do governo, né, conseguiram apresentar a emenda estendendo esse aumento para o pessoal dos ex-territórios e do antigo estado da Guanabara, que seríamos nós. É importante saber que antes disso aí, teve uma comissão mista de orçamento, para poder analisar alguns detalhes que poderiam tentar ser inclusos ou não naquele julgamento. Nessa comissão mista de orçamento, mesmo que não houvesse previsão orçamentária anterior, foi aprovado que nós estivéssemos incluídos nesse PLN 2. Pois bem, fomos incluídos, foi aprovado, e nós soltamos fogos, ficamos contentes que teríamos o aumento de 9% que foi dado também ao servidor civil. Acontece que são outros passos seguintes. É aprovado, publica em diário oficial, mas para publicar em diário oficial tem que ter a sanção do presidente da República. Que é a sanção? Ele tem que assinar, concordar que aquilo ali pode, que o governo pode pagar e por aí afora. O que acontece? O governo, então, vendo aquilo, opa, peraí, como nós vamos pagar ao pessoal dos ex-territórios e do antigo estado da Guanabara, se lá atrás, quando nós fomos votar o orçamento, nós não fizemos essa previsão? Não, vamos vetar. Isso aí vai ser vetado. Não vamos estender a ele. Muito bem. E assim foi feito. Foi vetado, aprovado para os servidores civis, e vem medida provisória, e aquilo tudo a sequência normal. E o que é que nos restou nessa história toda? Na verdade, o senador Randolfo Rodrigues, ele é do Amapá, e ele sempre lutou pelos ex-territórios, sempre. Isso eu não tenho nenhuma restrição em falar, que ele sempre foi uma pessoa extremamente ativa. E o que é que ele está se propondo a fazer? Na verdade, ele já procurou a ministra Esther Dreck, que é do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Ela é responsável por todo esse segmento, inclusive o nosso. E ele procurou ela para levar, já logo que foi vetado, para levar as nossas questões e a possibilidade de solução, achar uma saída para os nossos problemas. E o nosso problema, ele poderia ser, ele apresentou, claro, existem 3 situações que ele comentou com a ministra. A primeira, todo veto presidencial, ele pode ser derrubado pelo Congresso Nacional. Se a gente analisar desse jeito,
a gente não seria difícil que fosse derrubado o veto, já que foi o Congresso Nacional quem aprovou a nossa inclusão. E o líder Randolfo Rodrigues, ele comenta que pode ser derrubado o veto. E para ser derrubado esse veto é preciso uma nova sessão do Congresso Nacional, onde são analisados todos os vetos do presidente da República, né? Isso tem uma ordem cronológica, e ele pode pedir ao presidente do Congresso, né, para poder incluir esse veto presidencial, que sendo derrubado, o aumento passaria a valer para nós também. Isso seria uma primeira hipótese, conseguir derrubar um veto presidencial. Não sei se é tão fácil, porque algumas questões são levantadas, inclusive a questão orçamentária, mas é uma das saídas que é possível, que não nos deixa totalmente desiludidos. Mas e qual seria uma segunda opção? Na verdade, para que seja dado agora, os militares do Distrito Federal, eles pediram um aumento de 18%. Eles não quiseram 9%, pediram 18%. E o governo federal vai mandar um PLN, normalmente no mesmo molde que foi do servidor civil, ou logo uma medida provisória para contemplar as forças de segurança do Distrito Federal. E o senador conversou com a ministra Esther, e ele pediu a ela ver qual seria a possibilidade de, nesse texto, poder nos contemplar. É uma boa intenção, ele queria nos colocar nessa medida provisória do Distrito Federal. E eu sei que muitos dos senhores e senhoras dizem, poxa, mas é muito melhor. O outro era 9, esse é 18. Existe um senão nessa história toda. Nós já dissemos em outras ocasiões, os senhores já são doutores em saber, que qualquer aumento que é dado para o Distrito Federal, esse dinheiro, essa verba do orçamento é destinada para o Distrito Federal, que é chamado, essa destinação é chamada de Fundo Constitucional do Distrito Federal. E esse dinheiro é usado para eles fazerem à vontade tudo o que quiserem. Inclusive, eles contestaram muito no dia da votação do PLN, dizendo isso. Não tinha razão de querer analisar o aumento deles, já que o aumento deles, o dinheiro para pagar esse aumento, já está no Fundo Constitucional do Distrito Federal. Então, a ministra aceitar nesse PLN ou medida provisória que nós sejamos incluídos, pode ser, tudo é possível, né? Nós não podemos achar que não seja possível, mas vai ser conversado sobre isso. Acho complicado, porque teria que ser aprovado e dizendo que esse dinheiro não sairia do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Até porque os próprios congressistas do Distrito Federal, o governador, seriam plenamente contrários, porque ele não ia aceitar que nos pagassem, e os ex-territórios, não é só a nós e os ex-territórios, com dinheiro deles, tá? Teria que ser uma verba do governo. Mas vai ter uma reunião na quarta-feira em que tudo isso que eu estou falando vai ser contemplado também. E uma terceira coisa também que pode fazer, na verdade, todos os anos, isso é uma visão dos congressistas, e todos os anos é sempre esse problema, vai dar aumento para uma categoria e nós sempre não temos um parâmetro para dar esse aumento. E o senador Randolfo Rodrigues, como líder do governo, ele gostaria de que o governo pudesse, ele vai editar uma medida provisória também, né, como vocês sabem, desse aumento dos servidores civis da União. E ele acha que seria possível incluir nessa medida provisória um dispositivo aonde dissesse que todos os anos, a partir da próxima vez, com toda certeza, que todos os anos em que houvesse aumento para o servidor civil, esse aumento seria extensivo para os militares dos ex-territórios e do antigo estado da Guanabara. Por enquanto, essas são as grandes negociações em vigor. Vocês podem ter certeza que o senador Randolfo ele é muito
competente e vai tentar lutar para conseguir alguma coisa. E até vou ser bem sincero, não é por nós. Por nós hoje estamos contando muito com a ajuda da deputada Laura Carneiro. Eu já conversei com a deputada Laura Carneiro, ela vai conversar com o Randolfo Rodrigues. Na quarta-feira, quando ele for com a ministra Esther, ela vai ver se consegue que ela esteja presente também. E depois desse encontro, o senador vai marcar um encontro com as associações para discutir alguns outros parâmetros. Então, gente, eu quero lhes dizer que se tentou administrativamente, tinha muito tempo que não se tentava nada. Então agora, depois de muito tempo, nós conseguimos começar a caminhar em alguma coisa, né? Começamos a caminhar. Foi preciso que passasse um governo e começasse um novo para a gente tentar. Mas alguém vai dizer, ué, mas o presidente novo vetou, mas vetou calcado em fatos. Ele não poderia aprovar sem que tivesse essa dotação orçamentária. Então vamos tentar achar uma saída para isso. Vocês podem ter certeza que a associação está muito atenta a isso. Vocês podem ter certeza que a deputada Laura Carneiro, junto com o senador Randolfo Rodrigues e os deputados dos hoje estados, do Amapá, Rondônia e Roraima, todo mundo está irmanado numa mesma situação. E alguma coisa vai acontecer. Eu não posso prometer a vocês que não. Aliás, eu sempre lhes disse em toda reunião, eu não vou vender ilusão para vocês, porque vocês não têm idade mais para ser iludidas. Eu vendo a realidade. Eu prefiro que alguém diga, mas esse cara não me deu nenhuma notícia boa. Ótimo, do que eu vender ilusão para vocês e daqui a um mês vocês dizerem assim, mas olha só aqui, camarada, esse cara não sabe nada, vem dizer pra gente coisa que não conhece. Então, a realidade é essa. A finalidade dessa gravação é explicar do porquê que nós não fomos contemplados nesse aumento. Espero que os senhores tenham compreendido bastante e entendam que a associação está atenta, sempre esteve atenta, e o que puder ser feito no âmbito administrativo, nós vamos fazer. Muito obrigado, um bom dia a todos e que Deus nos abençoe.